Pois é, Jean. Então, Nuto, como é que é pra você que tem vamos lá, usando a palavra bonita, serve de médium e consegue falar com tanta clareza sobre tudo isso que você está falando e essas camadas de realidade que é invisível para a maioria das pessoas? Como é que você enxerga essa pequeneza que a gente tem como sociedade o tempo inteiro com briguinhas idiotas que parecem briga de um time contra o outro? Transtorno cognitivo. Mas o que você sente? Ficar puto? Vergonha. Vergonha. Vergonha de fazer parte disso. Tá. Porque assim, lá atrás, voltando à minha história, né, para poder lhe responder, eu era um ufólogo. Eu estudava pré-vestibular, porque eu estudava, mas eu estudava yoga e queria estudar ufologia. E gastava meu dinheiro todo, eu e meu fusquinha branco saindo atrás de casos ufológicos aqui, estudando essas coisas. Né? E assim, quando eu me tornei representante do meu curso de diretório acadêmico, eu participei de uma reunião em Recife dos diretórios acadêmicos das universidades federais do Nordeste. E eu fui representando. Aí cheguei lá, aí tinha estudantes do MR8, do PCdoB, do PCB, do recém-PT que estava sendo formado, e todo mundo dizendo, eu sou do partido tal. Quando chegou a minha vez, eu disse, eu não sou porra nenhuma. Então você é burguês. Eu digo, putz, então tá bom. Para complicar, eu tinha um fusquinha, e nenhum deles tinha carro. Então eu era burguês. Só que nessa época a turma tinha me convidado para ser candidato. Né? E eu encerrei minha carreira política ali porque eu dizia, a direita é podre, a esquerda é ridícula. Isso quando eu tinha 19, 20 anos. Hoje, aos 65, eu só fiz igualar. Ambas são ridículas, ambas são podres e ambas são trágicas. Por quê? Porque não é direita ou esquerda, em cima e baixo, isso ou aquilo. O problema é o ser humano, cara. Se o ser humano tivesse decência, qualquer porcaria dessa, qualquer sistema desse funcionaria. De alguma maneira. Uhum. Mas todas as ideias do espectro político foram sequestradas por verdadeiros bandidos, mafiosos, pessoas doentes. E esse pessoal é endeusado. Hitler não se fez sozinho. A quantidade de corpos, de cadáveres que o nazismo produziu, um homem só não consegue fazer. É porque tinha gente mais doida do que Hitler fazendo aquilo. Sempre tem alguém mais católico que o Papa. Então sempre tem alguém mais lulista que Lula, mais bolsonarista que Bolsonaro. E essa é a nossa tragédia. O nome disso é transtorno cognitivo. De novo, já falei disso hoje. É quando você olha para uma situação, não faz a leitura dos fatos de forma adulta ou honesta, cria uma narrativa maluca e a partir dali você se torna automatizado no amor a alguém e no ódio a outro. É o dualismo burro. Eis o problema do mundo. Antes, ter uma ideologia era o correto a ser feito porque era o decente a se fazer. Só que as ideologias todas adoeceram porque perderam a noção da amplitude democrática das discussões políticas em torno do que realmente importa. Há boas teses na direita, boas teses na esquerda. Você pode escolher Lula, Bolsonaro, quem você quiser, mas na hora que você endeusa e demoniza, ferrou a democracia, meu brother. Escreve isso aí que o Jean está falando, viu? Aí hoje, o que é que eu vejo? A humanidade está se tornando fascista. De direita e de esquerda. A maioria da humanidade. Porque é uma paixão desarrazoada, que não analisa mais nenhum fato, que fecha os olhos para os crimes do seu corrupto predileto, mas do que você é antagonista, você empurra crimes para aquela pessoa que de fato existe. Então, assim, isto não tem como funcionar bem, cara. Nós vamos ter que pagar o preço da nossa própria incúria. Não é só o Brasil, é o mundo inteiro. As democracias mundiais, europeias estão se ferrando, todo mundo. Por quê? Porque um velho genoma doentio, em que tem que existir um ser alfa e o resto obedece, a velha questão da abelha rainha e das abelhas operárias,
que é o velho sistema de Javé com seus anjos clones, um manda e o resto obedece, está, entre aspas, encontrando guarida no genoma humano, e esse processo já tinha sido ultrapassado lá atrás. Então, assim, só choques de realidades, só choques da realidade poderão nos despertar, não nos curar dessa doença, isso aí ninguém cura, mas nos despertar para que a gente possa, enquanto comunidade planetária, tentar algo novo. Mas se você está preso ao velho, só presta Lula, só presta Bolsonaro, só presta catolicismo, os ismos que já existem, nós estamos negantes de desespero. Muito do que os humanos acreditam vai começar a se perceber que não é bem assim. Na verdade, paralelo ou antes da vinda de Sofia, nós vamos passar por choques de realidade terríveis. Que tipo de choque de realidade? Ambientais. Tá. Viróticos. Falências de diversos sistemas. Nada de um contatinho Colapso. de fora. Não, isso vai acontecer. Já está acontecendo, é porque a mídia mundial não fala. Os governos não falam. A Terra já está sendo invadida. Mas é invadido o termo? Ou eles estão vindo aqui participar de um processo? Invadido. O termo é invasão. Mas não é invasão no sentido de que eles vão desocupar os seres humanos. Tá. Eu não diria nesses termos ainda, que tem duas facções aí fora, que eu imagino saber, que dizem isso. Por isso que aquele filme, Os Três Corpos, o problema dos Três Corpos, magistralmente, ali está colocado uma série de questões inquietantes que têm a ver com a realidade que a gente está vivendo, ainda que a gente não saiba. Mas, assim, veja bem, não tem notícia boa nesse sentido. É o pior momento da história da Terra, ao mesmo tempo é o momento mais rico e encantador, no sentido de que nós iremos sair do mundo da ilusão e cair na realidade. Se nós escaparmos a essa transição... Escaparmos quer dizer sobrevivermos? Se o experimento humano sobreviver a isso tudo, porque nós temos o poder de nos autodestruir, ou de sermos destruídos por algum azar. E veja bem, nas histórias mitológicas, todas as vezes em que uma grande merda tinha que acontecer, aconteceu. Deus não evitou, não. A última foi o Ragnarok, ocorrido há cerca de 300 milhões de anos, que ferrou com tudo que existia de vida em Marte, segundo o que esses seres falam. Nossa, que pira! Então, assim, nós estamos vivendo de novo um momento de... A gente vai achar coisa em Marte, então, se a gente procurar direitinho. Já acharam. Já acharam. Como é que tu sabe que já acharam? Te contaram? Não, é porque o sistema de fofocas que o espírito que me anima faz parte. Já A questão acharam e esconderam. porque isso já é sabido há muito tempo. Veja só, hoje em dia na Terra, Søren Kierkegaard é um filósofo dinamarquês, ele dizia que o ser humano se engana de duas maneiras. Uma, acreditando num monte de coisa que não é verdade, mas ele pensa que é. E a segunda é deixando de perceber a verdade porque não tem olhos para ver. Tem um ditadozinho que diz: se sua mente é cega para a possibilidade, os seus olhos serão cegos para a oportunidade e aprendizado. E na Terra ninguém aprende mais porcaria nenhuma, porque estamos vivendo a égide de uma disforia de gênio, juntando isso à síndrome de Kruger, Dunning-Kruger, em que a gente não sabe de nada sobre um assunto, mas a gente pensa que sabe e vive como se soubesse. É por isso que E a gente tem não certezas malucas de assuntos que a gente não tem como provar a gente se aquela certeza está certa, e a gente não escuta nem o contraditório. E ainda tem raiva de quem pensa diferente da gente. O nome disso é doença, transtorno cognitivo. A síndrome de Dunning-Kruger mostra isso claramente. A disforia de gênio mostra isso. A síndrome de hubris que nós temos nos nossos governantes é uma coisa espantosa. O efeito Mandela, as memórias encobridoras de realidade que nos causam ilusão, todos nós padecemos disso. Então, assim, quem diabos tem lucidez e tirocínio hoje na Terra para entender o que está se passando? Eis o drama. É difícil, como você disse, assim. A gente não consegue lembrar com certeza do que a gente viveu, né?
Aí nós, na nossa mente dual, nos tornamos lulistas, bolsonaristas, trumpistas, camalarlistas, capitalistas, comunistas, e de ismo em ismo, de ista em ista, nós vamos nos cretinizando de uma forma tal que discutir de uma maneira adulta para produzir elementos que nos pudessem permitir evoluir, isso ninguém faz mais.